Capítulo 3. A atual fase evolutiva da sociedade humana. Na Idade Média, o domínio era dividido entre a autoridade espiritual e a temporal, entre o pacífico poder religioso e o guerreiro poder civil, entre a cruz e a espada, entre o papado e o império. As comunidades humanas agrupavam-se em torno do templo e do castelo. Prevaleciam, portanto, os dois tipos biológicos, o religioso e o guerreiro. O único elemento produtivo, o tipo do trabalhador, ficava submetido a eles como servo, à custa de quem os outros dois se mantinham. Somente hoje o tipo trabalhador foi valorizado. Trata-se de um deslocamento de base, que mudou toda a ética e os princípios sobre os quais se apoia a organização da sociedade. Isto se deveu às condições de vida alcançadas, aos novos conceitos diretivos agora adotados e à reorganização do rebanho humano em novas formas. Pela primeira vez na história, a coletividade encontra-se desperta em vasta escala, sente-se a si mesma e, como tal, forma uma consciência, de modo que as massas trabalhadoras afirmam-se, fazendo valer as suas forças e conseguindo o reconhecimento do seu valor econômico como produtoras de bens. Segue-se disso que seu advento e seu triunfal ingresso na história levaram ao enfraquecimento da importância e ao processo de decadência dos outros dois elementos sociais, o religioso e o guerreiro. E este é, de fato, o fenômeno que assistimos hoje. A sociedade tende sempre a valorizar os elementos produtivos e a deixar de lado, como inúteis, os improdutivos. Pergunta-se qual a utilidade desses dois tipos e que coisa produzem para a sociedade, e quando se vê que são elementos passivos, tende-se a eliminá-los. O conceito de produção pode se estender a um amplo sentido, inclusive como obtenção de valores espirituais e morais, também úteis à coletividade. Trata-se de um utilitarismo lato sensu e não daquele restrito à moderna economia de consumo. Assim, o problema da vida é colocado em bases totalmente diferentes, fundamentando-se no trabalho produtivo e não no domínio imposto sobre as massas ignorantes e desorganizadas, que por isso mesmo são fracas e, portanto, facilmente subjugáveis, seja com a força das armas materiais, seja com a força das armas psicológicas e espirituais. Mesmo nestas condições, vemos a sabedoria e a bondade da lei de Deus, que dirige a vida. Estes estados de sujeição são dolorosos, e a dor, que é a grande mestra, ensina, porque obriga o ser a pensar e a buscar compreender a origem do seu sofrimento para conseguir evitá-lo. A dor desenvolve a inteligência, e isto significa evoluir, representando consequentemente a solução de todos os males e o maior bem possível. Todos os indivíduos subjugados acabam sendo obrigados, por sua própria e triste condição, a despertar da inércia. Desse modo, sendo levados a reagir, eles fazem o esforço necessário para conquistar um valor, sem o que não é possível se fazer valer, pois não se pode abraçar direitos senão quando se faz tudo para merecê-los. Para uma melhor compreensão, consideremos o fenômeno reduzido à sua estrutura esquelética de realidade biológica, que é dada pelo fato de cada um, a seu modo e segundo a sua natureza, procurar viver da melhor forma possível com o mínimo de fadiga e mal-estar, utilizando para este fim, em seu favor, os elementos que encontra no seu ambiente. O fundo do ser humano
é frequentemente feito de preguiça, egoísmo e utilitarismo aproveitador. A resignada passividade e a ignorância das massas convidavam, no passado, ao fácil triunfo sobre elas, que eram submetidas à vontade de quem soubesse usar a força ou a astúcia para se sobrepor a elas. Porém, era preciso justificar moral e legalmente essa posição, que era falsa não diante das ferozes leis biológicas, mas sim perante os princípios oficialmente proclamados, segundo os quais era preciso também salvar as aparências para manter as massas mais bem subjugadas. É assim que, no passado, costumava-se cobrir aquela dura realidade biológica feita de instintos nada nobres, com os preciosos mantos das elevadas teorias e sublimes ideais. Assim, para melhor sobreviver na luta, protegido pela sua posição de privilégio, o tipo religioso se fez representante de Deus, exibindo virtudes e cobrindo-se de investiduras divinas. Deste modo, ele podia justificar seu parasitismo econômico, apoiando-se em construções ideais impostas pela fé, com base na revelação e no mistério, meios utilíssimos neste caso, porque autorizavam a paralisação da atividade racional, que, sendo um meio de investigar a verdade, era um elemento perigoso, porquanto levava a descobrir e, assim, a suprimir o jogo. De seu lado, o tipo guerreiro, exaltando outros ideais, úteis para ele, porque construídos para seu uso, à semelhança daqueles do tipo religioso, mantinha escondido o seu parasitismo econômico a fim de conservar a sua posição de domínio e, ao mesmo tempo, justificar-se moralmente diante dos princípios oficiais, que eram pregados para uso das massas a fim de mantê-las obedientes. Assim, neste caso, não somente a preguiça e a astúcia, mas também a força e os instintos agressivos foram cobertos com o ideal dos valores do heroísmo e do patriotismo do guerreiro, associados aos respectivos martírios e à interesseira e partidária glorificação. Não agrada ao homem que seus instintos inferiores sejam percebidos, pois eles o aproximam do animal. Ele gosta de escondê-los e, para isso, serve-se dos ideais, por meio dos quais pode realizar seu maior interesse, que é satisfazer seus instintos e, ao mesmo tempo, ocultar sua inferioridade, completamente contrastante com a bela figura do homem superior que vive de princípios. São adaptações da vida, que sabe tirar utilidade de tudo, até mesmo do ideal, ao empregá-lo como meio para a defesa na luta pela sobrevivência, caso não seja possível usá-lo no sentido evolutivo devido à imaturidade dos indivíduos. Esse mundo medieval, que existia até há pouco, está hoje desaparecendo por fatal maturação biológica. É verdade que tal mundo está morrendo, mas afirmá-lo desagrada aqueles que cresceram dentro dele e com ele estruturaram sua forma mental, porque isso significa a destruição também deles mesmos. Estas são verdades, então, que não podem ser ditas, pois acabariam gerando um sentido de agressividade desnecessário e inoportuno. Para concluir o atual trabalho de renovação, não se necessita de velhos bem-pensantes. Basta esperar que eles morram por si mesmos, pois sua forma mental e seus métodos serão ignorados pelas novas gerações, que serão arrastadas por outros problemas. Houve um tempo em que o passado era liquidado com a violência, cumprindo uma carnificina. Hoje a passagem do velho ao novo é feita sem barulho, respeitosamente, por graduais transformações, por natural maturação e renovação,
sem agressões destrutivas, que implicam reações violentas e, com isso, a reativação de baixos instintos. É assim que vemos cair pacificamente, na zona do silêncio, o convento e a fortaleza, os heroísmos da santidade e da guerra, o conceito de um mundo regido pelo poder espiritual e pelo poder temporal, que foram por muito tempo a base da vida social. Estas duas instituições já não servem para o crescimento, razão pela qual a vida já está construindo outras. Em seu lugar está surgindo a instituição do trabalho. Cada elemento da sociedade deve ser produtivo e, em compensação, provido do necessário por toda a vida. Deverão, portanto, ser eliminados como antissociais tanto o rico que vive ociosamente de renda, quanto o pobre ocioso que morre de fome, tanto o renunciante improfílico, quanto o irresponsável que se reproduz além do limite estabelecido pelos seus próprios recursos e os da coletividade. Com as novas gerações, irá morrendo a velha forma mental, que será substituída pela nova. Assim, a velha ética, embora sendo continuada pela nova, não será mais compreensível e desaparecerá. Pouco a pouco, com o progresso da vida, a sociedade chegará a uma nova organização, que utilizará métodos mais evoluídos e perfeitos. Isso tudo não significa que o espiritual e o temporal não devam continuar a cumprir sua função, mas sim que devem cumpri-la de outro modo. O espiritual será mais positivo, consciente e responsável, como convém à mente adulta, a fim de se realizar na vida seriamente e não apenas em sonho ou aspiração. E o temporal saberá, por meio da técnica, lançar as bases que possibilitarão a produção dos bens necessários para se poder viver em um nível civil. Trata-se de dois métodos diversos de enfrentar o problema da vida. Há algum tempo, dada a fase atrasada de evolução em que se encontrava o homem, a economia da produção dos bens necessários fundava-se mais no assalto e no furto do que no trabalho. Hoje, também em razão justamente da evolução, ocorre que o homem prepara-se para superar aquele tipo de economia e substituí-la por outra superior, na qual, em vez de se valorizar o herói conquistador, ladrão e assaltante, é valorizado o trabalhador, pacífico mas produtivo. O que foi um tempo função menosprezada de servo é hoje virtude de cidadão útil à coletividade. O conceito basilar de uma propriedade imóvel e hereditária, defendida por leis religiosas e civis estáticas, é substituído hoje pelo conceito fluido e dinâmico da produção e consumo, defendido por direitos e deveres em termos de justiça social. A sociedade foi conduzida a essa ideia pelo desenvolvimento tanto da tecnologia quanto do sentido orgânico social de espírito coletivista, dando maior rendimento ao trabalho, que assumiu assim outro significado e valor. E hoje, de fato, o trabalho não representa mais a condenação dos vencidos, simplesmente reduzidos a escravos, mas exprime a potência produtora das mãos e da mente do homem. Outrora, quem trabalhava era um escravo, hoje ele é um produtor. A justiça distributiva já esteve confiada à espada, hoje ela depende da organização social. Estes fatos nos fazem compreender a razão pela qual, no passado, exaltava-se com o cristianismo o culto ao sofrimento. Mas, se sofrer era então uma virtude, pois aquela ordem social,
baseada no desfrute de uma vítima, na figura da mulher, dos servos, etc., tornava impossível evitar o sofrimento, tal virtude hoje é contraproducente, porque a ordem social é fundada em outros princípios de justiça, com outros direitos e deveres. No passado havia muita gente sem nenhum direito, mas apenas com deveres, constituindo uma massa que era preciso manter quieta na sua posição, com esperanças e consolações. Esta necessidade era satisfeita pelo cristianismo, cujo surgimento, porém, levou ao reconhecimento de uma alma também nos párias, que passaram a ser considerados como seres humanos, com direitos e com preferência sobre os ricos, ao menos no céu. Este foi o primeiro passo. O caminho foi continuado depois pelo comunismo, que, embora com métodos diversos, deu a eles direito também aos bens terrenos. No passado, a sociedade era composta de patrões e servos, sendo que a questão dos direitos e deveres não era disciplinada, mas sim confiada à espada. Porém, mesmo neste nível, formou-se um equilíbrio, no qual, enquanto convinha ao servo deixar-se dirigir e defender, cabia ao patrão se fazer servir. No fundo, cada um dos dois tinha como compensação uma vantagem, estabelecendo-se então uma espécie de justiça social. Formou-se assim uma simbiose que permitia uma convivência pacífica. Naquela fase evolutiva, estas relações eram justas, porquanto cumpriam uma função. O problema da injustiça e da vítima configurou-se somente hoje, quando se concebe a vida de outro modo, de forma coletiva, numa sociedade organizada. Ocorre, então, que o indivíduo pode cada vez menos isolar-se no seu egoísmo e ficar indiferente ao mal do próximo, porque este mal agora também é percebido como sendo o seu próprio mal, enquanto antes não fazia diferença, pois era percebido como um mal alheio. Na posição separatista do passado, o dano do outro significava muitas vezes o próprio bem. No estado de sociedade organizada, o prejuízo do próximo significa um prejuízo também para cada indivíduo, cujo interesse, então, é não prejudicar para evitar, assim, o seu próprio dano. Esta transformação está implícita no fato de que se caminha para uma economia unificada, baseada na socialização dos resultados, tanto de danos como de vantagens. Tal transformação só se tornou possível hoje devido não apenas à técnica, que deu maior rendimento ao trabalho, mas também ao novo amadurecimento mental das massas. Houve um tempo em que, à força de compromissos e adaptações, havia sido estabelecida uma ordem que a sociedade conservava zelosamente, porque, não sabendo criar algo melhor, não tinha outro meio para se esquivar do caos. Ora, o fator novo, que desloca os antigos equilíbrios nos quais se apoiava a sociedade, está no aumento da inteligência das massas, que as fez descobrirem a potência da organização e da cooperação, condições que as valorizam como número, dando-lhes um poder desconhecido e não utilizado anteriormente, devido à dispersão gerada pelo individualismo separatista em seu contínuo e desgastante atrito recíproco. Houve um tempo em que o povo era obrigado a viver de forma subordinada em função das classes dominantes e seus interesses, pois, devido à própria imaturidade, não sabia se orientar por si mesmo e precisava se apoiar nelas. Hoje, porém, aquele povo desenvolveu-se a ponto de perceber
que constitui a base da estrutura social, formada por quem trabalha e produz, chegando assim a compreender que vale tanto quanto quem comanda. Assim, o povo entendeu que na organização coletiva tem uma função complementar diferente, cujo valor, porém, não é inferior à de quem dirige aquele trabalho e produção. Na sociedade futura não haverá mais pobres, porque sua formação será impedida por meio da regulação demográfica, do trabalho organizado e obrigatório para todos e das necessárias previdências sociais. O desenvolvimento da inteligência levará à compreensão de que o individualismo, levado até a inconsciência de ignorar o prejuízo infligido ao próximo pelo egoísmo, é contraproducente devido à dispersão de energia que custa, fazendo da sociedade um campo de lutas ferozes. Então se compreenderá que o mal, quando posto em circulação por quem quer que seja, danifica a coletividade da qual todos fazem parte, e assim acaba por retornar àquele que o emite. Será compreendido que é impossível se isolar no seio de uma sociedade, que não se pode, sem dano, ser rico entre pobres ou fruir entre quem sofre, que a vida é feita de leis e que, por isso, não se pode fazer o mal sem pagar depois. Sem teóricos idealismos que só convence os que gostam de crer neles, mas sim objetivando um utilitarismo evidente e prático, será compreendida a conveniência de superar o antigo método desagregador da luta de todos contra todos, a fim de substituí-lo pela colaboração. O problema, portanto, não é ético, mas sim de rendimento positivamente calculável. Este será o novo Evangelho, não só adaptado às novas condições de vida produzidas pela civilização, mas também convincente, porque racionalmente utilitário. Sem heróicos altruísmos e compensações ultraterrenas, o homem compreenderá que não é vantagem para si o dano do vizinho, pois isto redundará num dano para si mesmo, não convindo a ele, portanto, ocasioná-lo. Mas há também o reverso da medalha. Houve um tempo em que a arte, a poesia e os valores espirituais ocupavam um lugar de honra, não se deixando que morresse de fome quem cultivasse tão nobres coisas. Hoje se tenta relegá-las a um hobby, um passatempo nas horas livres permitidas pelo trabalho, que é considerado a atividade mais importante por ser a única produtiva. Houve um tempo em que éramos primitivos e ferozes, mas na desordem havia lugar também para os ideais, um lugar estimado e admirado. Hoje somos mais educados e já nos preocupamos em não deixar ninguém na miséria, mas o ideal desapareceu, sendo relegado entre as coisas supérfluas, não necessárias à vida. Assim conquista-se o bem-estar, mas como acontece com toda conquista, paga-se com o sacrifício do que é melhor. Eis, portanto, os tipos de valores sociais examinados aqui. Temos 3 poderes: o espiritual, o temporal e o econômico, representados por 3 tipos de homem: o religioso, o guerreiro e o trabalhador, que desempenham suas funções unindo-se segundo 3 modelos de vida associativa: o convento, a fortaleza e a oficina. Cada um destes tipos de vida, segundo princípios e necessidades diversas, representa uma instituição, que é a construção de uma unidade coletiva na qual se organizam os vários elementos humanos. Ora,
O fenômeno que observamos no atual momento histórico é o desaparecimento dos dois primeiros tipos de vida em favor do terceiro. Hoje, a técnica substitui a cruz e a espada. O homem não é mais uma alma para ser salva ou um herói habituado a vencer os inimigos, mas sim um produtor e consumidor de mercadorias. Trata-se de uma transformação profunda, de uma revolução incruenta, mas que transformará o mundo como nenhuma outra precedente revolução. Hoje, os dois primeiros tipos de vida estão velhos e cansados, exauriram sua função biológica e foram substituídos pelo terceiro. A grande organização industrial, as contínuas descobertas e a tecnicidade aplicada à vida tomam o lugar dos antigos ideais, tanto mundanos como religiosos. Tempos atrás, a mecânica da produção era incipiente e movia seus primeiros passos à sombra da igreja e do castelo, donos do poder. Diante do papado e do império, senhores do mundo, o artesanato era ainda uma pobre coisa e o trabalho constituía atividade servil, desdenhada pelos senhores, pelos cavaleiros armados e pelos conventuais contemplativos. A cruz e a espada dominavam as massas inermes e ignorantes. Mas, embora de forma servil, as massas trabalhavam e, dessa forma, adquiriam qualidades que os dirigentes no ócio perdiam. A vida sempre caminha. Assim, os patrões tornaram-se ineptos e os servos tornaram-se hábeis. Resistindo à opressão dos execráveis senhores e à hostilidade da igreja, os servos, com seu esforço, criaram a ciência, que os levou a uma nova técnica de vida, cuja reação hoje gera um novo tipo de homem. Tudo é concatenado e interdependente. Com a sua mente, o homem fez a ciência, que por sua vez refaz a mente do homem. As novas condições de vida criadas pela técnica moderna reagem sobre ele, criando um novo tipo de civilização. Ir até os planetas, deslocarem-se milhares de pessoas de avião em alta velocidade, comunicar-se por rádio e televisão, saber logo em qualquer parte que se esteja tudo o que ocorre no planeta, abolir por meio das máquinas o trabalho físico e substituí-lo pelo trabalho mental, etc., tudo isto constrói um ambiente novo. Vivendo nele, o homem não pode deixar de se transformar. Eis então que o mundo do passado afasta-se e desaparece, refugiando-se nas recordações históricas e nos museus, circundado pelo respeitoso silêncio dos cemitérios. Se a forma é diversa, a finalidade mais urgente e imediata é sempre a mesma: a sobrevivência. Houve um tempo em que essa luta desenvolvia-se em dois níveis: uma no plano da existência terrena, no qual ela era travada entre indivíduos rivais que disputavam entre si o espaço vital, e outra no plano da existência depois da morte, no qual ela era realizada contra si mesmo, a fim de assegurar, superando a própria animalidade com virtudes e renúncias, a vida em outro plano. Hoje, esta luta ainda se realiza no plano da existência terrena, com a finalidade de conquistar o espaço vital, valendo-se da inteligência para penetrar as leis da vida e utilizá-las em benefício próprio. Porém, no plano da existência depois da morte, esta luta é eliminada, pois a ciência ainda não dá soluções positivas neste campo, razão pela qual, uma vez que mitologia e mistérios não são mais levados em consideração pela mente moderna,
Tais problemas são deixados de lado no momento, enquanto se espera uma solução. Desse modo, o espírito de luta dirige-se hoje para outro objetivo, indo muito menos contra o próximo ou contra si mesmos, o que se fazia no passado com o espírito agressivo característico do involuído, e muito mais contra a ignorância, o ócio improdutivo e o parasitismo, enquanto a luta em si, caso ocorra, acontece num plano mais alto, não mais ao nível muscular da guerra feroz, mas sim ao nível nervoso e cerebral da competição intelectual. Isto não quer dizer que no passado, no seu terreno e nas suas condições de vida, cada um não tenha tido o seu valor ou cumprido a sua função. Os guerreiros tentavam construir e manter a ordem social com as suas instituições. Os monges e o clero tinham que se defender de ataques bélicos, salvar a cultura e fazer orações e penitências para a salvação espiritual. Tudo isso não era fácil, e devemos a esse trabalho o fato de ter a civilização chegado ao nível atual. Eis que a função desempenhada no passado não se desvaloriza, mesmo que a civilização hoje lhe imponha a superação. Cada coisa, colocada no seu devido lugar, tem a sua importância e o seu significado. Porém, o respeito pelo passado e o reconhecimento do valor da função por ele desempenhada não pode e não deve impedir a transformação no sentido de um tipo de vida mais evoluído. A religião, que detinha outrora o poder político e hoje se mantém como poder econômico, deverá assumir sua condição de poder espiritual. Os instintos agressivos que definiam no passado o herói glorioso na guerra, hoje são concebidos cada vez mais como qualidades antissociais, próximas da delinquência. Mesmo a nova técnica bélica, baseada mais na inteligência do que na ferocidade, não convida mais ao desabafo daqueles instintos bestiais, que antes podiam conduzir às mais altas honras. Uma tal moral era justa enquanto se fazia necessária para a sobrevivência, que era então reservada somente aos fortes, como é confirmado pela escolha feita pela mulher, cujo instinto a fazia se sentir atraída por esse tipo de macho. Tudo isso foi substituído hoje, sobretudo pelo trabalhador da mente, que, aprendendo e fixando no seu inconsciente capacidades técnicas e culturais, vai construindo a personalidade num caminho diferente, na direção do conhecimento e da produtividade, conquistas que estavam em germe no passado, ainda não desenvolvidas nas massas, tanto em profundidade como em extensão. Os idealistas do passado, tendo alcançado isoladamente altos graus de evolução, poderiam olhar com desconfiança a atual transformação, que pode lhes parecer uma degradação tanto da espiritualidade na técnica como do trabalho de elite no trabalho de massa. Mas é preciso compreender que hoje a humanidade está começando a construir, desde as bases, o edifício de uma nova civilização, cujas fundações ela está colocando agora no nível mais baixo. Uma vez lançadas as bases, a subida continuará até os ideais. Partindo de fundamentos mais sólidos, será possível subir mais alto, até onde não se podia com os métodos dos séculos precedentes. Do passado nada morre. Tudo apenas continua e renasce de novo para se desenvolver ainda mais. Será possível, então, atingir uma espiritualidade positiva,
derivada do conhecimento profundo de um mundo que as religiões hoje tratam apenas como matéria de fé envolvido em mistério. Assim, a evolução avança, possibilitando a realização de tipos de vida sempre mais elevados. A função da presente obra é levar Deus para fora das igrejas e das religiões e colocá-lo de forma racional e positiva diante da ciência agnóstica e ateia, de modo que mesmo a ciência não possa mais ignorá-lo. Para chegar a isso, é necessário elevar o conceito antropomórfico em que Deus era pensado no passado ao seu conceito de lei, que funciona em toda parte e com a qual a ciência não pode deixar de se encontrar a cada passo e, portanto, de lhe prestar contas. O primeiro passo é a laicização e universalização das religiões particulares, ainda hoje separadas e inimigas, penetrando em todas as manifestações da vida e não apenas alguns setores particulares. Trata-se de uma abolição de fronteiras, de uma ampliação de horizontes, de uma tentativa de colóquio para chegar à atualização. Outros passos virão depois. A evolução chega por aproximações sucessivas. A fase que se seguirá mais tarde, por essa orientação geral da ciência em relação aos fins últimos da existência, será constituída pelo conhecimento e uso da técnica funcional da lei. A partir daí, serão descobertos, então, os seus muitos aspectos, o que permitirá viver as suas aplicações e consequências. Será a fase da transformação biológico-social da humanidade que sucederá à atual, cuja função é orientar e preparar essa transformação. Assim, tudo se prepara primeiro e depois se realiza com lógica, equilíbrio e medida, conforme a vontade da lei. Final do capítulo 3.